Olá! A gente fala muito sobre como ganhar e investir dinheiro, né? Muitos de nós até lemos a Psicologia Financeira do Morgan Housel. Mas e a outra metade da equação? E a parte de gastar? Pois é, o Housel decidiu falar exatamente sobre isso no novo livro dele. E hoje a gente vai mergulhar nas principais ideias de A Arte de Gastar Dinheiro. Vamos direto para a pergunta de US$ 1 milhão. Literalmente, dinheiro compra felicidade? É uma questão que, com certeza, todo mundo já se fez alguma vez na vida, e segundo o Housel, a resposta é sim. Só que, como a gente vai ver, é bem mais complicado do que parece. E aqui está a grande sacada do livro. Usar dinheiro para ser mais feliz não tem uma fórmula mágica. Não existe uma planilha que vai te dar a resposta certa. É uma arte. É algo muito pessoal, que é moldado pelas nossas emoções, nossos medos e os nossos desejos mais particulares. Então vamos lá para o primeiro grande conceito. Essa diferença fundamental entre arte e ciência quando o assunto é o nosso bolso. O Housel resumiu isso perfeitamente. O que traz uma alegria imensa para uma pessoa pode parecer um baita desperdício para outra. Pensa só, um mochilão pela Ásia pode ser o sonho de alguém, enquanto para outra pessoa, a felicidade está em ter o celular de última geração. Não tem certo ou errado aqui. Exatamente isso. Na teoria é tudo sobre juros compostos, planilhas, orçamentos, mas na vida real, a gente decide o que fazer com o dinheiro porque viu o carro novo do vizinho, ou porque quer manter uma certa imagem, ou até porque ser uma pessoa econômica virou parte de quem a gente é. No fim das contas, é um jogo totalmente psicológico. E isso nos leva direto para o segundo ponto. Bom, de onde vêm essas nossas manias com dinheiro? A resposta, em grande parte, está na nossa história de vida. Essa aqui é uma das frases mais fortes do livro, na minha opinião. Cada hábito financeiro, não importa o quão estranho pareça pra gente, faz todo sentido quando a gente entende o que aquela pessoa viveu. É um verdadeiro chamado à empatia. Alguém que cresceu com muita dificuldade, por exemplo, pode passar a vida juntando dinheiro mesmo já sendo rico. Tudo por medo de voltar para aquela situação. Por outro lado, quem viu os pais se sacrificarem demais e não aproveitarem a vida, pode acabar gastando mais livremente. Nossas vidas são únicas, então as nossas artes de gastar dinheiro também são. Ok, se a nossa história torna tudo tão pessoal, será que existe alguma forma de organizar as ideias? O Housel propõe uma equação que parece simples, mas que na verdade é muito profunda para entender a felicidade. E aqui está ela. A felicidade não depende do tanto de dinheiro ou sucesso que se tem, mas sim da diferença entre a nossa realidade e as nossas expectativas. Uma pessoa com pouco, mas que não deseja mais nada, pode se sentir muito mais rica do que um bilionário que ainda acha que não tem o suficiente. E esse gráfico aqui ilustra isso de um jeito brilhante. A gente deseja algo com muita intensidade antes de ter. Assim que a gente consegue, o valor que a gente dá para aquilo diminui. Mas, se a gente perde, o desejo volta com força total. O segredo, então, não é ter mais coisas, e sim saber gerenciar o nosso desejo por elas. Então, o ponto principal é esse. Riqueza de verdade não é uma conta bancária cheia de zeros. É ter uma diferença bem pequena entre o que se tem e o que se quer. E o mais legal é que controlar os nossos desejos está muito mais ao nosso alcance do que, sei lá, dobrar de salário do dia para a noite. Agora, vamos analisar as duas grandes razões pelas quais a gente compra as coisas. Entender essa diferença pode mudar completamente os nossos hábitos. Basicamente, a gente compra coisas ou pela utilidade delas, o que elas fazem pela gente, tipo um casaco que esquenta, um carro que leva de um lugar para o outro. Ou a gente compra por status, o que elas dizem sobre nós para os outros. Uma marca de luxo, uma casa num bairro chique. Nenhum dos dois é ruim. O problema é quando a gente busca status achando que está comprando utilidade. E as redes sociais, claro, podem piorar bastante essa confusão. O Housel propõe um exercício mental fantástico. Pensa assim, se estivéssemos numa ilha deserta, sem ninguém para impressionar, o que a gente ia escolher? Provavelmente um carro confiável em vez de um carrão chamativo. Uma roupa confortável em vez de uma roupa de marca. Esse teste ajuda a revelar o que a gente valoriza de verdade, sem a pressão social. Isso tudo nos leva ao que o Housel diz ser o verdadeiro objetivo do dinheiro. Não é juntar um monte de coisas, mas sim comprar algo muito mais precioso. Ele faz uma distinção que é crucial. Riqueza é ter dinheiro, ter bens. Fortuna, por outro lado, é ter controle sobre o próprio tempo. É a liberdade de acordar de manhã e poder dizer, hoje eu posso fazer o que eu quiser. Essa independência é o melhor retorno que o dinheiro pode dar. Que frase, hein? Pensa no peso disso.
Se uma pessoa tem muito dinheiro, mas vive presa num emprego que odeia com uma agenda que não controla, essa pessoa não é rica de verdade. Ela está vivendo um tipo de pobreza, onde o bem mais raro de todos, o tempo dela, não pertence a ela. E para fechar, como é que a gente equilibra o prazer de hoje com a segurança do amanhã? O Housel sugere uma ferramenta muito poderosa para tomar decisões. E não só de dinheiro, mas de vida. Usando o famoso exemplo do Jeff Bezos, quando ele decidiu criar a Amazon, a ideia é tomar decisões hoje, das quais o nosso eu do futuro não vá se arrepender. Não é só sobre viver o momento ou poupar tudo para a aposentadoria, mas sim achar um equilíbrio que minimize o arrependimento lá na frente. E a estrutura é simples. A gente se imagina com 80 anos, olha para trás para a decisão de agora e pergunta: do que eu vou me arrepender mais? De ter tentado e talvez ter falhado, ou de nunca ter tentado? Às vezes, o arrependimento vai ser não ter feito aquela viagem. Outras vezes, vai ser não ter poupado o suficiente. Funciona como uma bússola pessoal para essas escolhas. E a gente termina com essa reflexão. A arte de gastar dinheiro não dá um mapa pronto, ele dá um conjunto de ferramentas para cada um desenhar o seu próprio mapa. Entendendo que gastar é uma arte, que nosso passado nos define, que a felicidade está nas expectativas e que a liberdade é o bem maior, a gente começa a usar o dinheiro não só para viver, mas para viver bem. A pergunta que fica no final é: qual é o arrependimento que cada um de nós mais quer evitar na vida?